Muito boa tarde, muito boa noite. 18 horas, a hora da oração-ação, a hora do Ângelus, a hora da mudança do dia para a noite, ainda que as estações do ano façam variar, mas a hora do Ângelus, às 18 horas, simboliza exatamente a transformação. Nunca estivemos tão fortemente diante da transformação. São transformações geológicas, transformações políticas, transformações econômicas, transformações sociais, inúmeras transformações sobrepostas, especialmente a transição planetária. Porque os espíritos nos trouxeram essa revelação, que não apenas as criaturas, não apenas os indivíduos evoluem, mas as coletividades também evoluem. Isso é revolucionário. Os ciclos de evolução das coletividades, os ciclos de evolução da Terra, contam-se em vários milhares de anos. O primeiro desses estágios é o de mundo primitivo, na continuidade desse mundo primitivo, onde as criaturas se aproximam muito dos animais e vive-se com a felicidade dos brutos, como a filosofia classificou. Simbolizada na infância, no nosso estágio de vida, que o poeta disse: eu era feliz e não sabia. O segundo estágio é o estágio em que se assume as consequências dos equívocos que se cometeu no estágio de mundo primitivo. Já adquire o ser primitivo, animalizado, instintivo, a capacidade de decidir e decidindo a necessidade de responder pelos seus atos para amadurecer. É o estágio de expiação e provas. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Esse mundo tem sido o estágio da Terra, o estágio de dor. E nós vamos para um estágio não de felicidade, de plenitude, de perfeição, porque a vida não dá saltos. O nosso próximo estágio, mundo de regeneração, se caracteriza pela boa vontade, como Jesus anunciou que haverá paz na terra para os homens de boa vontade. Para fazer essa transição, então, nós precisamos conquistar a boa vontade. Conquistar um estágio de evolução em que a boa vontade seja o nosso traço distintivo, seja a nossa atitude básica. Boa vontade com os outros, boa vontade conosco mesmos, boa vontade com a vida. Pode parecer pouco, mas é muito nessa humanidade pessimista, impositiva, violenta, invejosa, magoada, culpada. Nessa humanidade que tanto julga e pune, julgamento e punição espalhados por todas as instituições, escola, família, trânsito, trabalho. E migrar
para a aceitação em vez do julgamento, para o discernimento ao invés do julgamento, para observação ao invés da acusação, para a responsabilização e o aprendizado ao invés da punição. Mudar o paradigma de que quem errou tem que ser punido para o paradigma de ninguém aprende sem errar, que nos traz tanta paz conosco mesmos, com o erro dos outros. É o nosso desafio. Quem estará pronto para ele, não é? Temos estudado o capítulo 3 do livro da terceira parte, capítulo 3 da terceira parte de O Livro dos Espíritos. E esse capítulo 3 tem por título A Lei do Trabalho. E estamos no subtítulo Necessidade do Trabalho. E vamos hoje conversar exatamente sobre isso. Se haverá um tempo em que nos libertaremos do trabalho. Se haverá algumas pessoas da Terra que são livres da lei do trabalho. São as perguntas de Kardec para os espíritos nessa maravilhosa e longa e sistemática, organizada, lúcida entrevista que Kardec faz aos espíritos de luz. Hoje vamos discernir a respeito disso, porque a nossa concepção de felicidade, de evolução, de angelitude, de iluminação é não fazer nada. Ambicionamos o fim do trabalho não apenas como um prêmio nessa vida, mas como um prêmio na eternidade, através do paraíso. Será verdade isso? Já na aposentadoria aqui na Terra, será que é mesmo um período feliz? Será que serão mesmo felizes aqueles que não trabalham? Analisemos a vida e estudemos com os amigos de luz. Vamos lá? Questão 678. 678. Kardec pergunta assim: nos mundos mais avançados, o homem está submetido à mesma necessidade de trabalhar? A resposta vem assim: a natureza do trabalho guarda proporção com a natureza das necessidades. E dos avanços, diríamos nós. Continuam os espíritos: quanto menos materiais são as necessidades e, portanto, mais avançados os espíritos, menos material é o trabalho. Mas não julguem por isso que o homem permaneça inativo e inútil nesses mundos avançados. A ociosidade seria para ele um suplício em vez de um benefício. Isso que nós julgamos ser um benefício, um paraíso, é para os homens evoluídos, para as almas evoluídas, um suplício. Porque as almas evoluídas já perceberam as recompensas do trabalho. Que não apenas o trabalho apresenta, oferece as recompensas típicas, que são o salário, mas também a valorização. E não apenas da sociedade, mas de nós mesmos.
nos valorizamos, nos sentimos bem, nos sentimos gratificados a cada vez que conseguimos ser úteis. O salário de quem trabalha é a alegria de ser útil. Portanto, a ociosidade, o não trabalho, não nos dá essa alegria de nos realizarmos. Felicidade tem por sinônimo realização. E realização é tornar reais os nossos potenciais, portanto, trabalhar. Por definição, felicidade, realização é trabalhar. Como disseram os espíritos aqui, não necessariamente o trabalho braçal, o trabalho material, o trabalho que traz o cansaço físico. Porque quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas nos mundos evoluídos, o homem não permanecerá inativo nem inútil. A ociosidade seria para ele um suplício e não um benefício. Aprender isso desde já. Superar essa ilusão de que os nobres que não trabalham, os herdeiros que não trabalham, os mendigos que não trabalham seriam felizes. O trabalho é uma fabulosa fonte de alegria da alma. Por isso, o não trabalho traz uma tristeza. A própria ideia, temos falado da aposentadoria, ficarmos em nossos aposentos, longe da felicidade, é uma prisão. Ao passo que o trabalho é a atividade da luz. Jesus disse, e nós repetimos aqui, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ensinou que o servir, que o serviço é a característica dos maiores. O maior será aquele que mais servir. Vejam só. Disse ele, na terra, vós conheceis aqueles que são os maiores são mais servidos, são os que possuem mais serviçais à sua volta. Mas não é assim, não será assim perante nós, não é assim perante Deus. Entre nós e para Deus o maior é aquele que mais servir. É trabalho, gente. Como é bom cuidarmos de uma criança, de um idoso. Como é bom aprender alguma coisa no trabalho e dar conta de uma tarefa. Como é bom olhar algo e perceber a realização que está ali embutida. Isso é a maturidade. Não é? Muito bem, questão 679. Ainda sobre esse tema da libertação do trabalho. Aquele que possui bens suficientes, pergunta Kardec, para assegurar sua subsistência, está livre da lei do trabalho? A resposta é: talvez esteja livre do trabalho material, mas não está livre da obrigação, e eu diria da necessidade, de ser útil, de acordo com suas possibilidades.
Vejam, meus amigos, o que acontece em alguns países superdesenvolvidos. O índice de suicídio, de alcoolismo é muito grande. Por quê? Nos países do norte da Europa. Porque não vem sentido na vida. Porque o sistema de garantias sociais é tão grande que as pessoas não precisam trabalhar. Não precisam trabalhar para sobreviver. Mas o homem sempre precisa trabalhar para se realizar, para ser feliz, para aprender, para contribuir. E não tendo essa fonte fabulosa de autoestima, que é a percepção de ser útil, de contribuir, de aprender, de crescer através do trabalho, a vida se torna sem sentido, vazia. E diante disso, tentamos superar o sem sentido da vida com os prazeres, com as bebidas, com as drogas. Como uma pessoa que, não sentindo gosto nos alimentos, colocasse ketchup, mostarda, maionese, sal. Os drogados são chamados de adictos. Adictos a palavra vem de adição. Adição é você colocar no seu corpo, na sua mente, na sua vida, sentidos, no sentido de finalidades, e sentidos no sentido de sensações. Ganha-se sensações, mas ganha-se também dependências. Essa é a trajetória de quem perdeu o sentido do trabalho. É o envolvimento com o álcool, o envolvimento com as drogas, com as substâncias psicoativas, é tornar-se adicto e mesmo abreviar a própria vida por absoluta falta de sentido. Veja se isso não tem relação com a vida de algumas celebridades, de alguns multimilionários, de alguns herdeiros de fortunas. Se isso não é a realidade dos países hiperdesenvolvidos, se você não conhece pessoas que perderam o brilho depois da aposentadoria, viaja-se, bebe-se, mas a vida em si perde a graça. Analise se isso tem algum sentido. Então, Kardec pergunta se aquele que tem bens suficientes para assegurar sua subsistência, por exemplo, os aposentados, ou os ricos, ou os herdeiros, ou as celebridades, se esse que tem os bens suficientes está livre da lei do trabalho. E a resposta talvez esteja livre do trabalho material, mas não está livre da obrigação e da necessidade de ser útil, de acordo com suas possibilidades. E não está livre nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros, o que também constitui um trabalho. O homem que não precisa trabalhar para a subsistência, porque recebeu de Deus bens suficientes para assegurar essa subsistência, não está livre da obrigação de ser útil a seus semelhantes, de desafiar a sua alma e de aprender.
da necessidade de colocar-se no lugar dos outros, de fazer aos outros o que cada um gostaria que os outros lhe fizessem. A regra de ouro de Jesus. E essa obrigação e necessidade é para ele tanto maior quanto maior for o seu tempo livre para fazer o bem. Mais será cobrado daquele que mais recebeu, disse o mestre. Então, aqueles que receberam uma vida cheia de possibilidades, rica de possibilidades, e isso não se enquadra apenas com os ricos, enquadra-se com os talentosos de artes, com os talentosos de inteligências, de tempo, de saúde. Todos aqueles que detêm possibilidades serão cobrados por essa possibilidade, como na parábola do talento, em que os servos receberam talentos do seu patrão e depois foram cobrados da utilização que deram desses talentos. Aquele que trabalhou, que fez negócio, que negou o ócio, negócio, negar o ócio, esse, multiplicando os talentos, foi considerado pelo patrão, que simboliza Deus, é claro, um bom servo. E foi proclamado para esse bom servo que multiplicou seus talentos através do trabalho, mais será dado a quem foi bem no pouco. A quem foi bem no pouco, mais lhe será dado. É a fórmula de Jesus, a fórmula de Deus, a fórmula da vida. Se você quer abundância, quer riqueza, quer grandes possibilidades, vá bem nas poucas, essas que a vida está lhe dando agora. Quem for bem no pouco, mais lhe será dado. É assim no trabalho, é assim na escola, é assim em família, é assim por toda parte. É a lei da vida, é a lei de Deus. Muito bem. Então, aqui os Espíritos nos dizem que a obrigação de trabalho é para ele tanto maior quanto maior for o seu tempo livre para fazer o bem, em função do adiantamento em bens materiais que recebeu de Deus. Olha que ideia interessante eles nos trazem aqui. A abundância, a falta de necessidade de trabalhar é um adiantamento. É como um prestador de serviço que recebe o pagamento antes do serviço prestado. Se ele tem ética perante o seu contratante, ele trabalhará mais lento, ele trabalhará com menos qualidade, ele tentará se isentar do trabalho? Claro que não. Ao contrário, se sentirá ainda mais na obrigação perante a generosidade do seu contratante de bem servir com eficácia, com rapidez, com qualidade. Sintamo-nos assim, sejamos nós esse trabalhador responsável. Como na parábola dos talentos, sejamos esse que nega o ócio, que aceita e utiliza e multiplica as dádivas da vida. Estudo, trabalho, transformação, utilidade, aprendizado para nós mesmos e colaboração com as sociedades, com as outras pessoas. Isso simplesmente é ser feliz. Veja, compare, sinta
se isso tem um fundo de verdade. Se tiver, e você ainda cultivar a tese implantada em nossas mentes de que felicidade é o ócio, é não fazer nada, reprograme a sua mente com Jesus. Porque aquele que enterrou seus talentos foi chamado pelo Mestre de servo mau e inútil. Reprogramemo-nos todos, nossas mentes e nossos corações e nossos braços, no sentido da alegria de sermos úteis. Que assim seja, muito bom. Que assim seja para todos nós. Vamos saudar os amigos então. Roberta Emi, Marco Aurélio Trindade. A luz da espiritualidade é o trabalho em todas as dimensões. O trabalho em todas as suas dimensões é a luz da espiritualidade. Conquista a luz da espiritualidade aquele que trabalhar em todos os níveis. Muito bom, Marco Aurélio. Adelaide Dias, Domingos Natalo, nossos colegas de classe, Sandra Regina Linhares da Silva, Enir Cajazeira Silva, Andréia Santos. Andréia sempre faz um movimento de multiplicação, de acionar, de marcar amigos. Compartilhe essa live, marque amigos. Veja e compartilhe em outras redes sociais. Multiplique luz, que é o pão de Jesus, o milagre da multiplicação de pão. André Salvatore e Andréa Santos. Muito bom estarmos juntos, muito bom aprendermos, muito bom nos estimularmos, porque isso é o serviço da luz, esse é o serviço do bem. Um grande abraço a vocês. Amanhã continuaremos ainda nesse item Lei do Trabalho, ainda nesse item sobre a necessidade do trabalho, avançando na nossa compreensão, na nossa reprogramação, em função da importância, da alegria, da felicidade pelo trabalho. Paz e bem, e que toda a terra aprenda, se direcione, se reprograme, porque quem quiser ser o primeiro será aquele que mais servir. Até amanhã, meus amigos. Um grande abraço.